Muito bom dia, sustentáveis! Está começando mais um Interbio. No programa de hoje nós vamos falar sobre algo que você produz e eu também. Nós vamos falar sobre o lixo. Então roda a vinheta que a sua dose semanal de sustentabilidade e boas práticas está só começando. Começar o programa de hoje, eu já estou aqui com a Luísa de Sá, que é coordenadora do coletivo RN Lixo Zero. Luísa, seja muito bem-vinda ao Interbio. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Minha primeira dúvida é, o que é o RN Lixo Zero? O RN Lixo Zero é um coletivo formado por cidadãos, cidadãs, voluntários que querem ter essa causa do lixo zero. E a gente está representando a sociedade civil, afinal todo mundo tem que ser responsável pelo lixo que produz. É porque assim, uma coisa que a gente faz diariamente é produzir lixo, mas eu acho que o intuito de vocês é realmente trazer essa mudança de pensamento de que não é lixo, é resíduo. A gente precisa pensar o que é que a gente está consumindo e para onde vai isso. A gente precisa sim tomar conta desse descarte. Esse descarte está sendo feito de forma correta? Está prejudicando o meio ambiente? E não tem só a questão ambiental, tem a questão também econômica, afinal, vários produtos podem ser aproveitados economicamente. Então, quando a gente pensa no nosso resíduo que a gente produz, a gente vai estar cuidando do nosso ambiente e também vai estar pensando na sociedade, na economia, vários fatores podem ser representados também. E aí, como é que o RN Lixo Zero atua aqui no nosso estado? A gente começou em 2021 fazendo esse convite e conhecendo os bons exemplos que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte. Porque sim, gente, o Rio Grande do Norte está cheio de bons exemplos sobre os resíduos sólidos. A gente tem em várias cidades como Caicó, Mossoró, Serra Negra do Norte, em cidades que também são de praias como Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso. Então a gente faz esse convite para conhecer esses projetos e também mostrar esses bons exemplos para todo mundo. Afinal, a sociedade civil também tem o seu papel e está fazendo e representando o Rio Grande do Norte. Então, assim, o intuito de vocês é realmente trazer esse novo olhar para o lixo, que é resíduo, que cada um produz, para que individualmente a gente consiga fazer a nossa parte. E um dos nossos eventos mais importantes do ano é a Semana da Compostagem, que é um evento internacional. E a gente está aqui no Pitbull também mostrando o exemplo. Pitbull, como bairro aqui de Natal, está fazendo parte da Semana da Compostagem. Essa Semana da Compostagem, só para eu entender melhor, faz parte do coletivo RN Lixo Zero. Essa semana é uma semana internacional. Vários países estão realizando atividades, conscientização, mostrando que é possível todo mundo fazer. E aqui no RN, a gente do coletivo convida todo mundo a fazer parte. Ah, que massa! Então, ó, você também vem comigo. Vamos embora. Vamos lá. A Semana da Compostagem é um evento internacional que aconteceu, deu start em 1995 no Canadá e se espalhou por todo o mundo. Eu tô aqui com a Agnes, que ela faz parte do coletivo RN Lixo Zero, está na frente da coordenação da Semana da Compostagem. E a minha primeira dúvida é, o que é compostagem? Pois é, Mica, é muito curioso, né? Porque a gente tem uma Semana Internacional da Compostagem e a gente não sabe o que é. E é muito importante, fundamental, eu agradeço a vocês essa oportunidade de explicar. Compostagem é, na verdade, um processo, é uma técnica que biologicamente a natureza faz isso há milhões de bilhões de anos antes da existência da humanidade, que é você fazer com que a matéria orgânica retorne para o solo e traga os nutrientes necessários. Então, o que a gente está falando? Restos de alimento, verdura, legume, casca de ovo, borra de café, poda, folhas de árvores, todo tipo de rejeito que a natureza teoricamente dá como lixo, não é lixo para a natureza, nem deveria ser para nós, porque se veio do solo, ao solo deve voltar. A compostagem é uma técnica que é basicamente o reaproveitamento, a reciclagem da matéria orgânica que a gente tem no mundo.
Então, basicamente, é fazer a separação dos seus resíduos em casa e aquele resíduo orgânico, ele tem valor. Exatamente, é porque a gente chama de lixo quando a gente mistura tudo, né? A gente pega os recicláveis, pega comida, resto de alimento, borra de café, mistura tudo, chama de lixo. Na verdade, a partir do momento que você separa, a matéria orgânica é quase 50% do que a gente consome, né? E assim, falando mais da Semana da Compostagem, eu vi que tem uma galera ali atrás conversando. Como é que funciona essa semana aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte? Pronto, o que a gente chama de Semana RN da Compostagem, ela funciona como uma etapa de sensibilização. É justamente isso que a gente está fazendo aqui, tentando mostrar para as pessoas que a compostagem é possível, de que é só você separar os alimentos e a partir daí você fazer algumas misturas de matéria seca com matéria úmida e você vê um solo renascer. Aqui no Pitimbu, essa atividade que a gente está fazendo, ela foi justamente uma forma de trazer a vizinhança e todo o coletivo que já está mobilizado para entender a compostagem na prática, a partir das folhas, das podas de árvore e também dos restos de alimentos. Então a gente tem aqui hoje uma roda de conversa, né, para falar o que é isso, o que é compostagem e também o que é possível fazer a partir dela, como por exemplo plantar. Quando você reutiliza os seus alimentos, mesmo em casa, você separou na cozinha e você separou a comida para depois você misturar com matéria seca e botar no quintal ou mesmo deixar num vaso, que uma das técnicas é o vaso compostor, você pode plantar em cima. Então aquele ciclo acontece dentro da sua própria casa, você pode gerar o seu próprio alimento. É um adubo riquíssimo. É um adubo riquíssimo. Todos os nutrientes que aquele alimento usou para crescer vão voltar para a terra e vão dar novas vidas. Então é uma economia circular que a gente fomenta a partir do que a gente chamou de lixo, que seria a nossa comida. Mas quando você comprou comida ou quando você colheu ela não era lixo. Então ela não pode ser lixo novamente. E essa atividade hoje vai ter um pouco disso, vai ter tanto de compostagem quanto do ciclo que se forma a partir dela. A área de plantio e uma colheita em que todos nós que plantamos e fizemos parte disso, podemos fazer acesso a esse alimento. Um alimento seguro, sem veneno, né? Da onde que ele vem? Então, o resíduo, a compostagem, ela também vai ser sem veneno, ela vai ser orgânica da forma como a natureza faz. Não é difícil. Não é difícil, nem na varanda, para quem preferir baldinho. Eu tenho um cantinho na varanda e é meio incoerente, né? Porque a gente tem comida que a gente joga fora. Em compensação, a gente vai comprar adubo para plantinha. Não, você pode fazer o seu adubo em casa e a compostagem serve para isso. E eu acho que o legal da compostagem é que traz também um outro olhar, principalmente para a alimentação. Isso. Porque você começa a perceber o desperdício que você faz dos alimentos em sua maioria e também o que você está comendo, como é que está a sua alimentação. Então, se você não consegue ter tanto resíduo orgânico, é porque você está consumindo muito industrializado. Isso. Você não está descascando, você está abrindo embalagem. Exatamente, a gente sempre tem essa defesa, né? Você percebe a qualidade da sua alimentação, quanto mais você descasca e quanto menos você desembala. Então, quanto mais você descasca, a partir do momento que você começa a não misturar e olhar para o resto da sua comida, tá sobrando muito, eu estou comendo muita fruta, pouca verdura, muito legume, você começa a perceber a qualidade da sua alimentação a partir disso. E a compostagem é exatamente como a gente prega, ela é o primeiro contato com a sustentabilidade. Antes da gente pensar na reciclagem dos resíduos, a gente pensa na compostagem porque é mais de 50% do que a gente consome. E ela, uma vez que está misturado, ela desqualifica o resíduo que é reciclável. Então você separa e você guarda, planta ou reutiliza, percebe a educação alimentar ali, você percebe uma ressocialização de você com as suas plantinhas, com o seu tempo, é uma coisa que a gente também usa como terapia, tem uma técnica chamada compostoterapia, e aí a partir disso você percebe que você pode fazer a diferença no mundo a partir do momento em que você toma uma atitude e a consciência daquilo que você come e do que você gera e do que você não mistura. Então, Mica, a compostagem em casa tem várias formas simples de fazer, mesmo que você tenha um apartamento que não tenha quintal. Você pode usar uma PET, o resto de uma garrafa grande ou mesmo um potinho de 2 litros desses de sorvete e ainda um potinho desses de até 1 litro. Basta que você tenha resto de comida e uma matéria seca. O que a gente fala de matéria seca? Folhas, restos de poda ou serragem. A serragem, ela pode ser obtida em qualquer madeireira, se você chegar pedindo, né? Para não ter pó de serragem, mas essa serragem granulada que simula, como vocês veem, folhas, né?
uma matéria seca que é folha aqui de quintal, poda, né, que a gente vê no jardim ou mesmo na praça na frente da nossa casa. Então o resto de comida ele pode ser mantido, você vai conservando ele na geladeira se for muita quantidade, ou você pode deixar tampado ali do ladinho da pia, que a gente costuma jogar fora, que não é lixo, né, mas é resíduo que vai virar adubo ou biofertilizante. Então a gente pega um vasinho ou um recipiente que a gente queira fazer, o vaso, e a técnica que eu vou fazer é a que permite que você plante logo em seguida. Então vamos lá, a primeira camada é a matéria seca, que são as podas, restos de folhas ou serragem. Então a gente coloca sempre no fundo para forrar e sempre uma quantidade muito generosa, numa proporção de o dobro da quantidade de comida. E aí a gente pega o nosso resto de alimento, os resíduos orgânicos, e eles podem misturados sim. Não precisa ficar com nojo, porque quando você comeu era comida, então o resto da sua comida não pode ser lixo. Você pode botar a mão, não tem problema. E em seguida você cobre. Não tem o risco de ficar com mau cheiro a partir do momento em que você está cobrindo com essa matéria seca que vai absorver a umidade do alimento. A gente vai fazendo essas camadas, em seguida, de novo, eu encho o potinho, os alimentos vêm, toda vez que eu coloco o alimento, resto de alimento, borra de café, casca de ovo, eu volto a cobrir com matéria seca. De tempos em tempos você usa um graveto, um pedaço de ferro para furar, para que o ar entre naquela sua compostagem. A partir do momento em que você faz isso com regularidade, observando o grau de umidade, você em 45 a 60 dias você pode plantar em cima desse material. Não precisa tampar, não vai dar mau cheiro, é só você observar. Isso é só uma questão de tempo e dedicação. E não embalar tudo, colocar num saco preto, jogar para fora de casa e esquecer que aquilo na verdade pode ser biofertilizante ou adubo. A gente já aprendeu agora o que fazer com nossos resíduos orgânicos. Mas e o resto? O que acontece? Calma, a gente vai para um intervalo rapidinho e já tem mais interview para você.